Olá, começamos agora mais uma edição do Cápsula Resenha e nós acabamos de assistir ao filme Duas Rainhas, que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, né, Gabi? É isso mesmo, e a sinopse mais ou menos é assim, conta a história da Mary Stuart e da Elizabeth I, que elas eram primas e estão disputando mais ou menos pelo trono da Escócia e da Inglaterra. E elas têm umas personalidades totalmente diferentes uma das outras, e aí elas ficam nessa disputa assim, quem que é a soberana, quem que não é, quem que vai comandar tudo, e a gente achou bem legal o filme, assim, né? Pois é, e por falar assim nesse título Duas Rainhas, uma coisa que a gente percebeu muito é que quando você vê esse título Duas Rainhas, parece que o protagonismo vai ser bem dividido entre elas. E durante o filme, a gente percebe uma tomada de protagonismo, assim mesmo, de atuação no sentido de presença no roteiro muito forte da Mary. E aí a gente, no final, assim, no nosso caso, a gente pelo menos apareceu lá que o filme foi baseado justamente num livro que conta a história justamente da Mary. Então aí acho que muita coisa fez sentido das escolhas que o roteiro do filme tomou. Assim. Ela foi interpretada pela Saoirse Ronan, que é a mesma que fez Lady Bird. E a gente vê no filme que a Mary realmente era uma menina ainda, né? Porque ela casou com 15 anos, o primeiro noivo dela morreu. E aí ela foi tentar governar a Escócia aos 18 anos, então ela era uma menina ainda, só que apesar disso ela era uma mulher também, ela era muito forte, ela era muito teimosa com as coisas, ela não ouvia muito bem a corte dela, e isso deu alguns problemas para ela, porque isso na história, né, um determinado momento lá a corte se virou contra ela e ela viu todas as ações precipitadas dela sendo julgadas contra ela, né, e isso foi bem bad. Sim, e eu acho que o filme tratou muito bem de mostrar isso, não só mostrar essa personalidade forte dela, essa tomada de decisão e de protagonismo, como também de mostrar os problemas que isso, né, trouxe para a vida dela, mas por meio de olhares dos outros homens que estavam ali aconselhando, que faziam parte da corte. Tanto na figura, durante o filme a gente vai ver a figura das pessoas que conspiraram contra ela, o irmão, o meio-irmão, o marido. Então é um filme que você fica assim, todo o tempo inteiro, em certos momentos, meio que parece assim, nossa, será que ela vai conseguir? E acontece um problema. Qual é o próximo homem que vai Exatamente. chegar para acabar com os planos dela? E ela é muito diferente da Elizabeth I, né? Que ela nunca casou, ela nunca teve filhos, e ela explica exatamente por isso. Ela fala num momento, eu sou muito mais homem do que uma mulher. Porque Na visão, né, daquela época, né? Porque ela percebeu que ela não ia conseguir reinar do jeito que ela queria se ela casasse com um rei, que provavelmente só estaria ali para ser o rei e conseguir tomar as decisões no lugar dela. E Elizabeth I ela é interpretada pela Margot Robbie, que vai estar no novo filme do Tarantino também. Isso aí. Pra quem gosta muito desses filmes, dessas coisas de disputa, lembra muito Game of Thrones, assim. O cinema em si já gosta muito de retratar essas histórias das rainhas europeias, de todos os embates que tinham ali na Europa. A gente tem uma leva de filmes que trazem essas histórias. Mas o que eu achei interessante, assim, muito nesse filme, o que eu gostei do meu, assim, foi que o roteiro, as reviravoltas que aconteciam nessas histórias, porque aparecem mortes e, como é que falo, conspirações, assim, que eu não esperava. Eu acho que a gente pode dar um leve spoiler, porque é história, né? Já gente. aconteceu. Pois é. Existe uma traição ali no filme que eu não esperava e é um momento que você pensa assim, não dá pra confiar em ninguém mais. Você ser mulher, estar no poder, ser rainha, sempre vai ter alguém que vai dar um jeito de querer o poder, assim, de usurpar. E a gente estava comentando mais cedo, né, Carol? Que como que desde aquela época você ser uma mulher imponente, uma mulher que tem algum certo tipo de poder, incomoda tanto que isso chega a ser tratado como fraqueza. Mas se você for um homem imponente de poder, isso é tratado como força. Então, desde aquela época e até hoje em dia ainda continua. E olha que a Mary morreu em 1587, eu acho. Então faz assim mais de 500 anos, né? Eu acho que, e tipo assim, a gente vê essa questão do poder ali tão forte que o filme mostra que isso meio que ajudou a formar um pouco a personalidade da Elizabeth também, do jeito que a gente vê, assim. O filme apresenta os conflitos, até acho que internos dela, e até um pouco externos, porque ao mesmo tempo que ela se vê decidida em não querer casar e ter filhos, ela vive o tempo todo com essa pressão externa de que ela precisa disso, tanto para perpetuar o seu poder,
quanto para justamente, parece que às vezes em até de certa forma tem uma leve momento de se firmar mesmo como mulher, assim, sabe? Tem alguns momentos que a gente fica pensando o que passa ali mesmo pela cabeça dela, se ela tá pensando muito no trono ou se é nela ali como mulher. E em vários momentos no filme, inclusive cenas, ela afirma que eu tô ali, que eu sou, até o que você falou, eu sou um homem porque o trono me fez assim, esse poder fez assim. E eu acredito que ali tá muito rodeada de homem, influencia muito essa personalidade, infelizmente. Tem uma cena que eu fiquei percebendo isso muito, que é a Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, andando num corredor assim, a corte dela toda ao lado dela e não tem uma mulher, além das damas de companhia dela. Então assim, naquela época, a gente sabe que a gente não pode pedir muito de feminismo naquela época, mas é uma coisa que a gente pode trazer para nossa realidade que continua, né? Sim. Falando um pouco até nessa questão, o filme, o mote dele é justamente essa batalha criada entre as duas. Mas a gente pode sair do filme refletindo que a batalha foi criada entre as duas por conta da história, né, circunstancial, assim, uma batalha, eu falo essa disputa mesmo, mas em alguns momentos dá a entender de que ali seria muito resolvido facilmente se as duas entrassem em um acordo. E a gente vê que ali é realmente várias pessoas ali colaborando para que parece que realmente as pessoas ali não estavam em busca tipo da paz ali entre os reinos, queriam garantir mesmo seus lugares de poder e viam na figura dessas duas mulheres, dessas duas rainhas, uma maneira de influenciar e manipular as coisas. É muito triste. Mas você estava falando da Elizabeth I, uma coisa que eu reparei muito foi a fotografia, o figurino e a maquiagem também do filme, né, que inclusive foi indicado para o Oscar, melhor figurino e melhor maquiagem. E é muito legal como que a gente vê, eu fiquei reparando principalmente o quarto e os aposentos das duas. Porque como a Elizabeth I é uma mulher mais velha e tal, o quarto dela é cercado por uma cenografia que dá a entender isso, seria um quarto de uma mulher mais velha realmente. Em comparação ao quarto da Mary Stuart, que tem uma cena que, a primeira vez que aparece o quarto dela assim, é um tanto de almofada jogada no chão e tal, como se ela estivesse tendo ali uma noite do pijama com as amigas dela. Sim, e eu acho que isso, a fotografia, a cenografia, toda a direção de arte do filme contribui muito para formar a figura dessas duas personagens. Eu achei muito legal isso. Então, sobre a maquiagem assim da Elizabeth I, eu acho que foi muito legal porque cumpriu o papel de trazer, de tentar esconder uma dor, um sofrimento, e que tem algumas cenas que é bem impactante na tela, olhar para ela e a atuação dela também, junto com aquele trabalho todo de maquiagem, você sai com uma figura bem presente, digamos assim, na tela e na imagem. Assim, eu acho que ajudou, o trabalho da Margot Robbie foi muito legal, assim, acho que foi uma atuação muito boa e eu acho que meio que ajudou, assim, coroou a destacar a presença forte desse papel dela, apesar de aparecer pontualmente, assim, no filme, assim. Eu achei que teriam duas protagonistas, mas a gente percebeu que é uma só, mas eu acho que foi para coroar um pouco, assim, o papel dela. Eu acho que Duas Rainhas conta muito sobre isso, sobre duas mulheres que não precisam ser duas protagonistas porque elas podem existir ao mesmo tempo, sabe? Sendo elas mesmas ao mesmo tempo, e naquela época não tinha como ver isso. Era difícil. É um dos conflitos grandes, assim, eu acho que não sei se mais na Rainha Elizabeth, por ser mais velha, de pensar muito nisso, assim. A gente não precisa disputar algo, mas infelizmente as circunstâncias externas não permitiam isso. Mas, como estávamos falando, Duas Rainhas, eu acho que para quem gosta de história, né? História, embates e disputas por tronos, assim, eu acho que é um filme que atende à proposta. Você achou um filme longo? Você acha que as pessoas vão gostar? Achei um pouquinho longo, mas quando eu comecei a achar longo, o filme acabou, então tá ótimo. Acabou no momento certo. Assim, né? Eu acho que se você gostou de A Favorita, se você gostou dos outros filmes da Elizabeth I, que conta toda essa história de como ela chegou ao trono, ou até mesmo depois, quando teve esse embate da Mary e da Elizabeth I, porque não é o primeiro filme que foi feito sobre isso, né? Tem séries também, várias séries sobre isso. Então acho que se você gosta desse tipo de filme, você vai gostar muito de Duas Rainhas, que está em cartaz no cinema, você já pode ver. Então essa edição do Cápsula Resenha fica por aqui. Não deixe de conferir também outros vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais!